No dia em que minha família me desmentiu, estava chovendo. Eu me lembro claramente desse detalhe. O jeito que a água escorria pelas janelas da sala de conferências executivas das indústrias Monteiro, enquanto lá dentro, o rosto do meu pai ficava com um tom alarmante de vermelho. Incompetente. Ele gritou, batendo uma pilha de papéis na mesa polida. Você tem alguma ideia do quanto seu erro poderia ter nos custado? Eu fiquei lá, com 22 anos e recém-saída da escola de negócios, tentando não chorar. Pai, eu posso consertar isso. O contrato ainda não é final. Conserte isso? O riso do meu irmão mais velho, Rafael, foi cruel. Você quase vendemos nossa divisão de transporte pela metade do seu valor. Não há como consertar esse tipo de estupidez. O erro de que eles estavam falando era um rascunho de contrato que eu preparei para a venda da navegação Monteiro, uma de nossas divisões menores. Eu acidentalmente usei números de avaliação desatualizados, aqueles que não incluíam nossa recente expansão de frota. O erro foi detectado antes que qualquer dano real fosse feito, mas ao ouvir minha família contar a história, parecia que eu quase destruí um século de negócios da família Monteiro. Eu confiei em você com isso. Meu pai continuou, sua voz caindo para algo ainda pior do que gritar. Decepção. Dei a você uma chance de provar a si mesma, e é assim que você retribui essa confiança? Tentei explicar que estava trabalhando havia 80 semanas, que estava tentando lidar com o acordo marítimo e a nova aquisição de tecnologia que eles despejaram na minha mesa. Mas desculpas não importavam na família Monteiro. Os resultados eram tudo o que importava. Eduardo, a voz da minha mãe, vinda da porta, fez todos nós virarmos. Ela estava lá, em seu terno perfeito, parecendo mais uma CEO do que a socialite, que fingia ser. O conselho está esperando. Meu pai endireitou a gravata. Terminaremos essa discussão depois. Naquela noite fui chamada ao escritório do meu pai. O cômodo onde 3 gerações de homens Monteiro tomaram as decisões que construíram nosso império familiar. Os livros encadernados em couro e os antigos retratos a óleo pareciam me encarar com desaprovação enquanto meu pai entregava seu veredito. Acabou para você, disse ele sem rodeios. O conselho perdeu a confiança no seu julgamento. Seu cargo nas indústrias Monteiro está encerrado com efeito imediato. Eu me senti como se tivesse levado um soco. Pai, por favor, foi um erro. Um erro que não podemos cometer. Ele nem olhou para mim. Você receberá 6 meses de indenização. Depois disso, estará por conta própria. Você está me demitindo? Eu sou sua filha. É exatamente por isso que isso dói tanto. Ele finalmente encontrou meu olhar. Você não é apenas uma funcionária, Clara. Você é uma Monteiro. Confiamos em você para honrar esse nome, e você falhou. A voz da minha mãe veio de trás. De mim. Eu nem a ouvi entrar. Arranjamos uma posição para você na empresa do seu tio, em Curitiba. Longe o suficiente para que este incidente não reflita mal na família. Eu me virei para encará-la, chocada. Você quer que eu deixe São Paulo? Querer não tem nada a ver com isso. Seus lábios perfeitamente pintados mal se moveram. A decisão foi tomada. Seu voo sai amanhã de manhã. E se eu recusar? A voz do meu pai endureceu. Então você estará completamente sozinha. Sem indenização, sem conexões, sem apoio familiar. Sua escolha. Eu olhei entre eles. Meus pais, que me empurraram para a escola de negócios, que me incutiram a importância do legado Monteiro desde a infância. Agora, estavam me descartando por um erro. Que escolha? Sussurrei. Apenas uma pessoa na família me defendeu naquela noite. Meu avô, Alberto Monteiro. O homem que transformou nossa empresa de transporte regional em um império corporativo global. Ele invadiu o escritório do meu pai assim que eu estava saindo. Seu rosto envelhecido, escurecido pela raiva. Eduardo, seu idiota! Ele rosnou para meu pai. Você não tem ideia do que está jogando fora. Mas meu pai se manteve firme. Pai, o conselho já decidiu. A risada do meu avô foi amarga. Você quer dizer aqueles bajuladores com quem você se cercou? Aqueles que esqueceram o que construiu? Esta empresa em primeiro lugar?
Eu nunca tinha visto meu avô tão bravo. Ele se virou para mim, sua expressão suavizando. Clara, querida, venha ficar comigo. Nós vamos resolver isso. Mas eu já estava balançando a cabeça. A humilhação era muito recente, a dor muito crua. Não, vovô. Eles fizeram sua escolha. Eu fui embora naquela noite, ignorando o arranjo cuidadosamente planejado da minha mãe em Curitiba. A indenização de 6 meses seria o suficiente para recomeçar em algum lugar. Em qualquer lugar que não estivesse, sob a sombra da minha família. O que eu não sabia naquela época era que meu avô já havia colocado algo em movimento. Algo que não seria revelado até 10 anos depois, quando seu testamento viraria a família Monteiro de cabeça para baixo. Naquela noite, fiz check-in em um hotel, usando meu cartão de crédito pessoal, que logo seria meu único cartão de crédito, uma vez que minhas contas corporativas seriam congeladas. Sentei-me à mesa com um arranjo de flores genéricas e abri meu laptop, olhando para o rascunho do contrato que supostamente havia destruído meu futuro. Exceto que algo não estava certo. Eu havia trabalhado em dezenas de contratos durante meu breve período nas indústrias Monteiro. Eu conhecia meu próprio estilo de escrita, minhas preferências de formatação. Esse contrato era diferente. Pequenos detalhes, espaçamento, escolha de fonte, até mesmo parte da linguagem, estavam errados. Com dedos trêmulos, puxei o arquivo original da minha unidade de backup segura. As diferenças eram sutis, mas inconfundíveis. Alguém havia alterado meu trabalho antes que ele chegasse ao conselho. Alguém queria que eu falhasse. Pensei no sorriso do meu irmão Rafael, na maneira como ele foi tão rápido em condenar meu erro, no jeito como ele se posicionou como o único herdeiro competente do Império Monteiro. A voz do meu avô ecoou na minha cabeça. Você não tem ideia do que está jogando fora. Mas talvez eu tivesse. Talvez eu tivesse entendido exatamente o que aconteceu e por quê. Fechei meu laptop e caminhei até a janela, observando as luzes da cidade se confundirem na chuva. 10 anos atrás, meu bisavô passou o controle das indústrias Monteiro para meu avô, em vez de seu irmão mais velho. Uma decisão que chocou o mundo dos negócios. A história parecia ter um jeito de se repetir em nossa família. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu avô. Nada é o que parece, Clara. Assista. Espere. Aprenda. Respirei fundo, tomando uma decisão que moldaria a próxima década da minha vida. Eu não correria para Curitiba. Eu não desapareceria silenciosamente na obscuridade. Eu assistiria. Eu esperaria. O mais importante, eu aprenderia exatamente o quão profunda era essa traição. O que minha família não sabia, o que nem mesmo meu avô poderia ter previsto, era que o erro deles estava prestes a se transformar em sua ruína. O contrato que eu realmente havia preparado era aquele que havia sido alterado sem meu conhecimento. Continha uma cláusula oculta, um pequeno, mas crucial detalhe, que só se tornaria aparente anos depois. Um detalhe que me daria o controle dos bens mais valiosos da navegação Monteiro, bem quando a família mais precisava deles. Eu sorri para meu reflexo na janela da Rain Street. Eles pensaram que estavam me ensinando uma lição sobre fracasso. Em vez disso, estavam prestes a aprender uma sobre subestimar a pessoa errada. A próxima mensagem do meu avô chegou quando eu estava adormecendo. Lembre-se, querida, nos negócios, assim como no xadrez, a rainha é a peça mais poderosa no tabuleiro. Mesmo que alguns tolos pensem que ela é apenas um peão. Eu não entendi a mensagem dele naquela época. Mas eu entenderia. Oh, como eu entenderia. 10 anos é muito tempo para esperar por vingança. Mas meu avô me ensinou que paciência valia mais que ouro no mundo dos negócios. E ele estava certo. Passei o primeiro ano construindo meu disfarce, uma pequena empresa de consultoria em Recife. Longe o suficiente de São Paulo para evitar o escrutínio da família, mas perto o suficiente para ficar de olho nas indústrias Monteiro. As mensagens enigmáticas do meu avô continuaram, cada uma me ensinando algo novo sobre o império da nossa família. Observe os manifestos de embarque para a rota de Singapura. Ele enviava uma mensagem de texto. Ou, preste atenção aos termos da fusão da Anderson.
pequenas migalhas de pão que me ajudaram a entender o quadro geral. O erro que me fez ser demitida não foi apenas sobre a divisão marítima. Aquele contrato tinha sido um teste, projetado para mostrar ao conselho que eu não era apta a liderar. O que meu irmão Rafael não percebeu foi que eu tinha deixado meu próprio teste escondido nas letras miúdas. Cláusula 23.4, subseção enterrada. Nas especificações técnicas. No caso de reestruturação da divisão ou transferência de ativos, o signatário original mantém o primeiro direito de recusa em todas as rotas de transporte da Bacia do Pacífico e infraestrutura associada. Uma cláusula que não significaria nada por anos. Até que as indústrias Monteiro decidiram reestruturar toda a sua operação de transporte. O que, de acordo com a inteligência do meu avô, era exatamente o que eles estavam planejando. Construí minha nova vida cuidadosamente, camada por camada. Minha empresa de consultoria, Âncora Consultoria Marítima, se especializou em transporte, logística e gestão portuária. Éramos pequenos, mas eficientes, ganhando reputação por resolver problemas complexos que empresas maiores não conseguiam solucionar. Meu irmão Rafael, enquanto isso, vivia a vida do herdeiro escolhido. Eu o observava de longe, enquanto ele aparecia em revistas de negócios, aceitando prêmios e fazendo grandes promessas sobre o futuro das indústrias Monteiro. Nossos pais sorriam em cada foto. A família corporativa perfeita. Só meu avô parecia ver através da fachada. A última aquisição do seu irmão foi construída na areia. Ele me disse durante uma das nossas reuniões secretas, sempre em pequenos cafés longe de São Paulo. Ele está alavancando o futuro da empresa em ganhos de curto prazo. Eu assenti, mexendo meu café. A fumaça e os espelhos da expansão asiática. Os olhos do meu avô brilharam. Ele está usando os ativos da divisão marítima como garantia, pensando que eles valem mais do que realmente valem. Porque ele nunca entendeu que o valor real estava nas rotas, não nos navios. Eu terminei. Exatamente. Ele enfiou a mão na pasta. Agora, sobre aquelas licenças de rota que estão para renovação, passamos a próxima hora revisando documentos que fariam meu pai ter um pico de pressão arterial. Meu avô não estava apenas me mantendo informada. Ele estava me ensinando como recuperar o que era meu por direito. Os anos se passaram. Eu transformei a Âncora Consultoria Marítima em um nome respeitado na indústria, embora tenha ficado cuidadosamente fora dos holofotes. Meus funcionários foram escolhidos a dedo, leais e bem recompensados, por sua discrição. Nenhum deles sabia sobre minha conexão com as indústrias Monteiro. Eu namorava ocasionalmente, mas nunca seriamente. O último homem em quem confiei minha verdadeira identidade correu direto para meu irmão com as informações. Depois disso, mantive minha vida pessoal tão cuidadosamente controlada quanto minha vida empresarial. Meus pais enviavam cartões de Natal obrigatórios para meu endereço em Recife, cartões aos quais nunca respondi. A cada ano, incluíam uma nota sobre o quão bem Rafael estava indo e como a empresa prosperava sob sua liderança. Eu arquivava cada cartão em uma pasta rotulada como motivação. Então, 3 anos atrás, tudo começou a mudar. As rachaduras na fachada perfeita de Rafael começaram a aparecer. Primeiro, vieram os sussurros sobre pagamentos perdidos para grandes fornecedores. Depois, rumores de atrasos em remessas e clientes irritados. O preço das ações das indústrias Monteiro, embora ainda forte, começou a mostrar flutuações preocupantes. Seu irmão hipotecou o futuro da empresa. Meu avô explicou durante o que viria a ser nossa última reunião. Agora, essas contas estão vencendo. Ele parecia cansado naquele dia. Mais do que o normal. Eu deveria ter reconhecido isso como um sinal de alerta. O conselho está começando a fazer perguntas. Ele continuou. Sobre a divisão marítima, especialmente o plano de reestruturação. Vamos acionar minha cláusula, eu disse. Se eles tentarem vender, desligar ou reorganizar as rotas de transporte, você terá o primeiro direito de recusa, ele que sorriu orgulhoso. As garras que eles nunca notaram, escondidas no contrato que usaram para destruir você. 2 meses depois, meu avô teve um derrame. Os médicos disseram que foi rápido e indolor.
O anúncio oficial o elogiou como um titã da indústria, o homem que transformou as indústrias Monteiro em uma potência global. Eu compareci ao funeral, é claro. Fiquei no fundo da igreja, observando minha família desempenhar seus papéis de enlutados perfeitos. Rafael fez um elogio sobre aprender negócios no colo do nosso avô. Eu quase ri alto disso. A única coisa que Rafael aprendeu com o avô foi como levar o crédito pelo trabalho de outras pessoas. Meus pais me viram, mas não se aproximaram. Talvez eles estivessem envergonhados. Mais provavelmente, estavam preocupados que eu faria uma cena. Saí antes da recepção, arrastando-me direto para o escritório do meu advogado. A leitura do testamento do seu avô está marcada para a próxima semana, ela me informou. Ele foi muito específico sobre o momento. Eu assenti sem surpresa. Tudo sobre o meu avô era específico e cuidadosamente planejado. Todos os principais acionistas e familiares são obrigados a comparecer pessoalmente, ela continuou. Nenhum representante é permitido novamente. Vovô típico. Ele gostaria que todos estivessem lá para testemunhar o que ele havia planejado. A semana seguinte passou em um borrão de preparação. Eu revisei todos os documentos, todos os contratos, todas as informações que meu avô havia compartilhado na última década. A âncora consultoria marítima estava perfeitamente posicionada. Reservas de caixa, altas linhas de crédito, relacionamentos, seguros com os principais participantes, solidificado. Na manhã da leitura do testamento, vesti-me cuidadosamente com um terno cinza escuro que custou mais do que todo o meu guarda-roupa dos meus dias nas indústrias Monteiro. Meu cabelo estava elegantemente penteado. Minha maquiagem estava perfeita. Ninguém olhando para mim veria a jovem assustada de 22 anos, que foi inundada pela chuva há 10 anos. Enquanto eu dirigia para o escritório do advogado, meu telefone vibrou com um alerta. As ações da Indústrias Monteiro caíram mais 2 pontos no início do pregão. Rumores circulavam sobre sua capacidade de cumprir as obrigações do próximo trimestre. O momento, como tudo o resto dessa situação, era perfeito. Estacionei meu carro e verifiquei meu reflexo uma última vez. Na minha bolsa havia uma cópia do contrato marítimo original, aquele com minhas garras escondidas. Na minha pasta, havia documentos provando cada erro, cada passo em falso, cada decisão ruim que meu irmão havia tomado enquanto brincava de imperador corporativo. E na minha cabeça havia 10 anos de conhecimento sobre as operações da Indústrias Monteiro, conhecimento que estava prestes a se tornar muito, muito valioso. Entrei no elevador, observando os números dos andares subirem. A última mensagem, de texto do meu avô, jogada na minha mente. O jogo vem antes da primeira peça se mover. As portas se abriram para um chão cheio de rostos familiares congelados em choque. Meu pai deixou cair sua xícara de café. A máscara perfeita da minha mãe quebrou. E meu irmão Rafael, a criança dourada, o cabelo escolhido, ficou branco como um lençol. Olá, família, eu disse calmamente. Vamos começar? A sala de conferências do escritório de advocacia Fonseca e Associados estalava de tensão. Minha família se organizou exatamente como eu esperava. Rafael na cabeceira da mesa, nossos pais o ladeando como conselheiros reais. Os membros do conselho preencheram os assentos restantes, todos evitando cuidadosamente meu olhar. O Dr. Fonseca, advogado pessoal do meu avô por mais de 40 anos, pigarreou. Antes de começarmos, devo observar que Alberto foi muito específico sobre a ordem em que seu testamento deveria ser lido. Ele deixou instruções detalhadas. Sim, Rafael interrompeu. Podemos continuar com isso? Alguns de nós têm uma empresa para administrar. Eu reprimi um sorriso. Em alguns minutos, essa declaração seria hilariantemente irônica. O Dr. Fonseca abriu um envelope, sua expressão cuidadosamente neutra. Muito bem, este é o último testamento de Alberto Monteiro. Os primeiros itens eram pertences pessoais padrão para vários membros da família, doações de caridade, arranjos para sua equipe. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço com monograma quando ele deixou para ela sua coleção de joias antigas. Meu pai assentiu com aprovação para o tamanho das doações de caridade,
Então veio a parte que todos estavam esperando. Sobre as indústrias Monteiro. O Dr. Fonseca fez uma pausa, ajustando seus óculos. A situação é complexa. Rafael se inclinou para a frente. Complexo como? O plano de sucessão era claro, disse o Dr. Fonseca. Como CEO, Rafael corrigiu. Sua posição, como muitas coisas, era temporária, aguardando a leitura deste testamento. A sala ficou em silêncio. Eu vi a cor sumir do rosto do meu irmão, enquanto o Dr. Fonseca continuava lendo. Para meu neto Rafael, deixo estas palavras de sabedoria. Poder sem compreensão é como um navio sem leme. Você buscou o controle, mas nunca aprendeu porque nossa empresa funcionava. Você perseguiu o crescimento sem apreciar a base que o sustentava. E o mais tragicamente, você traiu sua própria irmã para se promover. Rafael se levantou rapidamente. Isso é ridículo. Eu não me sentei. O Dr. Fonseca disse firmemente. Há mais. Ele puxou outro documento. Eu reconheci meu contrato marítimo original. Há 10 anos um contrato foi deliberadamente alterado para desacreditar Clara Monteiro e forçar sua remoção da empresa. Eu tenho aqui o documento original, junto com a prova de quem fez essas alterações. O rosto do meu pai ficou com um tom interessante de roxo. Isso é história antiga. A decisão do conselho foi baseada em evidências falsificadas, disse Rafael. O Dr. Fonseca terminou. As evidências que Rafael forneceu, após adulterar o trabalho de sua irmã. Os membros do conselho começaram a murmurar entre si. Notei que vários deles estavam de olho nas saídas. Além disso, o Dr. Fonseca continuou. O contrato original continha uma cláusula que se torna particularmente relevante agora. Clara, você gostaria de explicar? Todos os olhos se voltaram para mim. Fiquei alisando lentamente meu paletó. Cláusula 23.4. Subseção B. Dá ao signatário original o primeiro direito de recusa em todas as rotas de transporte da Bacia do Pacífico e infraestrutura associada no caso de reestruturação da divisão, o que não significa nada. Rafael surtou. Não estamos reestruturando a divisão marítima. Na verdade, peguei meu telefone, exibindo os alertas de ações matinais. Você é o acordo de Singapura que anunciou na semana passada, o que visa salvar a empresa da dívida que você acumulou. Isso não pode acontecer sem reestruturar as operações de transporte, o que significa que você precisa da minha aprovação. Terminou. E você não terá a sala explodida em caos. Os membros do conselho já estavam em seus telefones, provavelmente ligando para seus advogados. Minha mãe, Beatriz Monteiro, tinha lágrimas de verdade escorrendo pelo rosto, arruinando sua maquiagem perfeita. Meu pai, Eduardo Monteiro, parecia que poderia ter um derrame. O Dr. Fonseca levantou a voz sobre a sala. Há mais. De sua pasta, ele tirou uma pasta grossa. A participação majoritária de Alberto Monteiro na Indústrias. Monteiro é transferida integralmente para sua neta Clara Monteiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Além disso, ele continuou. Todos os direitos de voto associados às ações do fundo familiar devem ser exercidos por Clara Monteiro com efeito imediato. Rafael desabou de volta em sua cadeira. Isso não pode ser legal, pai. Faça alguma coisa. Mas nosso pai estava olhando para outro documento que o Dr. Fonseca havia colocado na mesa. Um relatório detalhado das finanças da Indústrias Monteiro sob a liderança de Rafael. Seu avô passou os últimos 10 anos documentando cada erro, cada decisão ruim, cada instância de má administração, explicou o Dr. Fonseca. Trabalhou em estreita colaboração com Clara para entender o verdadeiro estado da empresa, enquanto todos vocês acreditavam em seus próprios comunicados de imprensa. Eu dei um passo à frente, colocando minha própria pasta na mesa. Âncora. Consultoria Marítima, minha empresa, passou anos construindo relacionamentos com os clientes que você tem negligenciado. Nós garantimos contratos que você nem sabia, que estavam disponíveis. E agora você nos possui. Meu pai sussurrou. Não, eu corrigi. Eu possuo o que é meu, o que deveria ter sido meu 10 anos atrás, antes de você escolher acreditar em mentiras em vez da verdade. O Dr. Fonseca limpou sua garganta. Há um item final.
Uma carta que Alberto queria ler em voz alta. Ele abriu um envelope lacrado e começou a ler para minha família. O poder não vem de títulos ou teatralidade de sala de reunião. Vem da compreensão. Entender seu negócio, seu pessoal e, mais importante, você mesmo. Há 10 anos você deixou de lado a única pessoa que realmente entendia o que fazia a Indústrias Monteiro funcionar. Você escolheu o flash em vez da substância, a ganância em vez do crescimento, a traição em vez da lealdade. Clara não apenas sobreviveu à sua traição, ela prosperou apesar dela. Enquanto você estava assistindo Rafael brincar de CEO, ela estava aprendendo todos os aspectos desta indústria. Ela construiu seu próprio sucesso enquanto assistia você destruir sua herança. Considere esta minha lição final nos negócios. A verdadeira liderança não é sobre quem pode agarrar o poder mais rápido, é sobre quem pode exercê-lo sabiamente. Clara, a empresa é sua. Faça com que seja o que deveria ter sido o tempo todo. Para o resto de vocês, aprendam com isso, se puderem, com amor e decepção em igual medida. Alberto Monteiro. Aí, ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você planejou isso. Tudo isso. Você e vovô. Não. Eu o interrompi. Você planejou isso no dia em que decidiu falsificar documentos para destruir minha carreira. Vovô e eu apenas nos certificamos de que você enfrentaria as consequências. Eu me virei para os membros do conselho. Um carro está esperando do lado de fora para levá-los aos escritórios da Âncora Consultoria Marítima. Minha equipe irá informá-los sobre o plano de reestruturação que desenvolvemos. Aqueles que desejam permanecer na empresa terão aqui oportunidade de provar seu valor. Aqueles que não desejam... Eu sorri. Bem, ouvi dizer que meu irmão estará procurando trabalho em breve. Você não pode simplesmente entrar aqui e aceitar. Meu pai protestou fracamente. Na verdade, é exatamente isso que estou fazendo. Reuni meus documentos. A reunião de acionistas é em 1 hora. Sugiro que todos vocês decidam de que lado estão antes disso. Fui até a porta e parei. Ah, e Rafael, limpe seu escritório até às 5. Estou me mudando amanhã. As próximas semanas foram exatamente o que você esperaria quando uma década de má gestão vem à tona. A imprensa teve um dia de campo com a história. Monteiro Harris retorna. O maior retorno corporativo da história foi meu favorito pessoal. Manchete: os acionistas, vendo os planos detalhados que desenvolvi com meu avô, apoiaram esmagadoramente a transição. O preço das ações da Indústrias Monteiro se estabilizou e começou a subir conforme implementávamos as mudanças. Rafael, previsivelmente, tentou processar. Seu caso desmoronou quando nosso pai finalmente enfrentou a verdade sobre o erro que escolheu testemunhar sobre a falsificação de documentos de 10 anos atrás. Minha mãe tentou a reconciliação à sua maneira. Convites para almoço. As compras ofereciam sugestões de que todos nós deveríamos seguir em frente como uma família. Eu recusei todos os convites. Algumas pontes queimadas devem permanecer em cinzas. 1 mês depois de assumir o controle, eu estava no antigo escritório do meu avô, meu escritório agora, olhando para a cidade. Na minha mesa estava o contrato que havia começado tudo, emoldurado, como um lembrete de que, às vezes, perder é apenas ganhar disfarçado. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu a abri para encontrar uma foto do meu avô tirada no dia em que ele pegou Rafael alterando meu trabalho. Ele a manteve todos esses anos esperando pelo momento certo. Abaixo da foto, havia uma mensagem programada para ser enviada após sua morte. A rainha tomou seu trono. Checkmate, meu querido. Checkmate. Eu sorri, tocando a moldura daquele antigo contrato. A família que me expulsou pensou que estava terminando minha história. Em vez disso, eles apenas escreveram seu começo. E agora, finalmente, eles entenderam exatamente o que tinham jogado.